E aí, torcida vascaína? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Vasco. Antes de mergulharmos nas atualizações, não se esqueçam de dar aquela moral inscrevendo-se no canal e curtindo o vídeo, porque juntos somos mais fortes no apoio ao nosso time do coração. O Vasco está em processo de negociação para a rescisão do contrato com o volante Souza, de 36 anos, que tem vínculo com o clube até 2025, mas está fora dos planos da atual gestão para a temporada. A decisão de romper o contrato vem após um ano de pouco aproveitamento, com o jogador sendo utilizado apenas em algumas ocasiões, sem conseguir se destacar de maneira significativa. Souza foi contratado em julho de 2023, ao lado de outros reforços como Felipe Coutinho e Alex Teixeira, com a expectativa de agregar qualidade ao meio-campo do Vasco. Porém, ao longo de sua passagem, o volante não conseguiu se firmar como uma peça importante no time e acabou se tornando um nome apagado no elenco. A chegada de Souza ao Vasco teve a chancela de Coutinho, que sugeriu a contratação do jogador, e ele passou por uma avaliação técnica no clube, sendo aprovado na análise inicial. No entanto, o desempenho dentro de campo não correspondeu às expectativas. Souza entrou em campo em poucas partidas e, quando teve oportunidade, não demonstrou o nível de futebol esperado para justificar sua permanência no elenco. Durante 2025, ele foi pouco relacionado para as partidas e acabou ficando de fora das principais competições que o time disputou. Isso fez com que o volante se tornasse cada vez mais uma figura periférica no elenco vascaíno. O último jogo de Souza foi em janeiro de 2025, em uma vitória por 1-0 contra o Maricá, quando o time de Fábio Carille entrou em campo com uma formação alternativa. Essa partida foi um dos poucos momentos em que o volante teve a chance de demonstrar seu futebol. Antes disso, Souza também esteve em campo em outras duas ocasiões, uma delas contra o Bangu, em um empate sem gols, e outra contra o Boa Vista, no qual o jogador cometeu uma falha grosseira que resultou em um gol adversário. Esse erro, em especial, foi um dos episódios que marcou negativamente sua passagem pelo clube, gerando críticas à sua atuação. Sua temporada de 2024 foi marcada por altos e baixos, sendo que em grande parte do ano ele não foi utilizado. Um dos momentos mais negativos foi sua expulsão no jogo contra o Juventude, quando entrou no segundo tempo e foi expulso com apenas 3 minutos em campo. Esse episódio gerou grande frustração na torcida, que já vinha demonstrando desconfiança em relação ao volante. O histórico de pouco aproveitamento, aliado a falhas e momentos de indisciplina, fez com que o jogador fosse gradualmente excluído dos planos do clube, levando a atual direção a buscar uma resolução para sua saída. Agora, com a rescisão de contrato em andamento, o Vasco tenta encerrar o ciclo de Souza e seguir em frente, buscando alternativas para reforçar o elenco e trazer jogadores que possam realmente agregar qualidade ao time. O movimento de liberar o volante é uma tentativa de dar mais espaço para atletas que atendem melhor às necessidades do clube, e a torcida espera que esse movimento seja um primeiro passo para o retorno do Vasco ao caminho dos títulos e boas atuações. O que fica é o questionamento sobre o que deu errado na contratação de Souza e como o clube poderá lidar com futuras contratações para evitar que situações semelhantes se repitam. O futebol que um dia fez o coração de milhares de torcedores bater mais forte, com uma mistura de talento, garra e identidade, parece ter desaparecido de vez nas últimas temporadas. O Vasco, tradicional clube brasileiro, vive um processo silencioso de desintegração de sua essência futebolística. O time que um dia era referência de grandeza, orgulho e conquistas, agora se vê mergulhado em uma crise profunda, onde a falta de consistência e a ausência de brilho em campo são apenas os sintomas mais evidentes. A histórica equipe, conhecida por sua capacidade de revelar talentos e proporcionar grandes partidas, não encontra mais respostas. Em vez de envolvimento, criatividade e eficiência, o que se vê são jogos sem inspiração e sem intensidade, que deixam os torcedores questionando onde foi parar o futebol vibrante que caracterizou o clube por tanto tempo. A morte do bom futebol no Vasco não é um evento repentino, mas sim o culminar de anos de decisões equivocadas, gestão ineficiente e instabilidade técnica. O time que conquistava títulos e despertava orgulho em suas gerações de fãs perdeu sua capacidade de se reinventar. Mesmo com nomes promissores e mudanças estratégicas, o desempenho dentro de campo permanece abaixo das expectativas, e o sofrimento da torcida se estende a cada jogo. O futebol encantador, que sempre foi sinônimo de superação e arte nos gramados, foi substituído por um vazio técnico e emocional que assombra o clube. Hoje, o Vasco não é mais o time que inspirava confiança em sua torcida, mas uma sombra do que já foi, deixando para trás um legado de triunfos que agora parece distante, quase irrecuperável. O processo de declínio do bom futebol do Vasco é também uma reflexão amarga sobre a falta de continuidade e planejamento a longo prazo. Em um cenário onde o futebol moderno exige mais do que simplesmente contratar jogadores, o clube falhou em criar uma estrutura sólida e sustentável, tanto dentro quanto fora de campo. A constante troca de treinadores e a instabilidade no elenco, com contratações que nem sempre atendem às expectativas, contribuíram para a perda da essência que marcava o time.
Quando a consistência é substituída por mudanças frequentes e decisões apressadas, o desempenho da equipe se torna imprevisível, e a confiança da torcida começa a esvair-se como areia entre os dedos. Além disso, a falta de um projeto claro e definido para o futuro do clube intensifica a sensação de que o Vasco está fadado a ser apenas uma sombra do que foi. A juventude, que sempre foi o alicerce da equipe, não recebe a atenção necessária para crescer e brilhar como antigamente. Sem uma base sólida para nutrir e desenvolver novos talentos, o clube se vê preso a um ciclo vicioso de frustração, onde a sensação de perda é constante e a esperança, cada vez mais distante. Em um ambiente tão conturbado, o que se perde não são apenas os títulos, mas a própria identidade do clube, que, aos poucos, vai se diluindo. A morte do bom futebol no Vasco não é apenas a morte de um estilo de jogo, mas a morte de um legado que um dia foi sinônimo de orgulho e excelência. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e se cliquem no sininho do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Vasco. Sem mais delongas, continuemos! E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre a atual fase do seu time? Aquele clube que, por tantas décadas, fez você se emocionar com suas vitórias e conquistas, hoje parece estar à deriva. Como lidar com a morte do bom futebol do Vasco, quando o time perdeu a essência que o fazia tão especial? Será que a torcida ainda acredita que o time pode se reerguer, ou a paciência está se esgotando a cada novo tropeço? A cada jogo, o Vasco se afasta mais do que já foi, e a pergunta que não quer calar é: o que aconteceu com aquele futebol vibrante? Será que a crise é apenas um reflexo da falta de sorte, ou há algo mais profundo nos erros cometidos nos últimos anos? A falta de estabilidade na diretoria e a sucessão de trocas de técnicos parecem ter enfraquecido ainda mais o clube, mas e a torcida? Será que o apoio da arquibancada ainda pode ser o combustível necessário para a retomada? A insatisfação toma conta dos corações vascaínos, e muitos se perguntam o que precisa mudar para que o Vasco volte a brilhar como antigamente. Em meio à instabilidade e aos maus resultados, surge a dor de ver o clube comparado com os seus dias de glória. O futebol encantador que o Vasco representava parece ter ficado no passado, e muitos torcedores se perguntam se o time ainda tem capacidade de se reinventar. A dúvida está no ar: a morte do bom futebol é irreversível? O que você, vascaíno, acha que precisa ser feito para que o time recupere a força, a garra e o talento de outrora? A torcida tem um papel fundamental nesse momento. Mas será que o apoio contínuo ainda é suficiente para trazer o clube de volta aos trilhos? Ou será que a falência do futebol dentro de campo apagou de vez o brilho nos olhos dos torcedores? A sua opinião é mais importante do que nunca. O que o Vasco precisa para voltar a ser o time que encantava o Brasil? É hora de ouvir a torcida e refletir sobre o que pode ser feito para resgatar a grandeza do clube. Fornecemos atualizações diárias do Vasco. Inscreva-se agora e curta para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua participação é crucial para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.